Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, eu sou professor na UTF-PR Curitiba. Esse é um vídeo da disciplina de Ciência de Dados 2, de Ciência de Dados aplicada a dados não estruturados. Nesse vídeo e no próximo, nós vamos falar de coisas relacionadas com obter dados a partir da internet. O assunto de hoje é web crawling, que é você construir um robô para ir obtendo, navegando recursivamente dentro dos sites e obtendo novas informações para serem indexadas em sistemas de recuperação. Isso, obviamente, é feito pelo Google e sistemas parecidos, mas também pode ser usado para vocês podem construir um sistema desse, por exemplo, para compor corpos que vocês vão usar no trabalho da disciplina. Então é uma coisa que se faz com uma certa frequência, além desses casos muito grandes como o do Google. Nessa aula a gente vai focar mais em questões relacionadas com uma máquina de busca grande, quais os desafios que o Google enfrenta para fazer o crawling que ele precisa fazer, mas isso está muito relacionado quando a gente precisa fazer crawlers mais simples também, né? Claro que o desafio é menor, mas os conceitos são importantes. Então, a definição do nosso problema é muito simples, né? A gente tem uma máquina de busca que, por exemplo, aqui no caso do Google, indexa documentos para serem respondidos na internet. A gente quer alimentar essa máquina de busca com os documentos que a gente precisa indexar. Como que a gente faz o processo de obter esses documentos gradualmente a partir dos sites da web. Vamos ver primeiro um crawler simples, né? Uh, Obviamente toda máquina de busca precisa fazer esse processo. Uh, Esse processo é simples em muitos cenários. Por exemplo, a maioria dos sistemas operacionais modernos, eles indexam documentos que estão no HD da pessoa. Esse processo é mais simples, porque é muito mais fácil iterar dentro de diretórios. Você tem um espaço finito de busca, porque tudo está ali dentro do seu HD, você não precisa consultar coisas externas. Mas quando a gente fala de recuperação de informação para a web, que a gente está querendo obter basicamente todos ou uma quantidade representativa dos documentos na internet, essas questões começam a ficar mais complicadas. Um problema básico é a latência, né? Então, para você obter um novo documento, isso demora um certo tempo para você ter acesso aos dados e aí verificar se você quer ou não indexar esse documento. Então, tem sempre esse problema de latência, além de diversos outros problemas que vamos discutir aqui. Mas vamos pensar primeiro num crawler bem simples, né? Então, a nossa primeira tentativa de implementar um sistema desse. Bom, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, de repente, a gente vai pegar algumas URLs, a gente chama de semente, para começar o nosso processo. A gente tenta pegar um conjunto diverso de URLs, especialmente URLs que potencialmente vão apontar para outros sites, para que a gente possa continuar esse processo. E aí o nosso crawler, na hora de implementar, a gente pode fazer isso. Pega uma URL dessas que estão lá, que a gente começou com as sementes, obtém a página dessa URL, dessa página extrai as URLs que estão, né, nos links dessa página, para que a gente componha agora uma fila maior de páginas ou de URLs para buscar. Então a gente está sempre aumentando a quantidade de páginas que a gente quer buscar a partir das páginas que a gente encontra nos links das páginas que a gente processa. Tudo bem? A primeira questão que a gente tem que observar é que esse tipo de crawler vai considerar que a web é toda bem conectada, né? Então, que não tem partes muito isoladas. Então, você conseguiria chegar em toda porção da web seguindo esses links. Se não for, você tem que incrementar as suas sementes para que as sementes contenham URLs de dentro dessas partes isoladas para que depois isso seja composto novamente. Esse seria esse algoritmo simples, né, que eu acabei de descrever, que vai lá e obtém uma página e adiciona as novas URLs na lista de URLs para se obter. Mas qual o problema dessa abordagem simples? O que a gente pode deparar como dificuldade se a gente usa uma abordagem assim? Bom, os problemas são diversos. O primeiro, mais óbvio, é a questão de escala. A web é gigante, são bilhões
de páginas que a gente precisa processar. Então, você fazer isso de uma vez é basicamente impossível, fazer numa máquina só é impossível. Então, tem uma forma, a gente precisa ter uma forma de fazer isso de uma forma escalonável, né, de uma forma distribuída, usando, por exemplo, recursos de Big Data que a gente vai ver um pouco mais para frente. Outra coisa, a gente tem que selecionar o que a gente quer e o que a gente não quer. Né? Páginas pouco informativas, páginas que só tem uma imagem, não tem nada de informação, páginas que são spam, páginas que são repetidas, tudo isso a gente tem que eliminar. A gente também tem que tomar cuidado, porque se tem um site grande e a gente tem uma máquina super bem distribuída, uma máquina de crawling super bem distribuída, que foi, na verdade, bem implementada, então ela é super rápida e consegue processar várias URLs ao mesmo tempo, a gente não quer direcionar todo esse poder para um site só, porque a gente pode quebrar o site, porque vai ter muito mais acesso, de repente, do que o site está acostumado. Então a gente também tem que tomar cuidado e ser um pouco educado e tentar distribuir também no tempo para um determinado site, a gente não focar em todas as URLs dele ao mesmo tempo. Então, distribuir esses acessos em sites diferentes para balancear a nossa busca. Outra questão que a gente precisa se preocupar, que aquele algoritmo não trata, é que a gente precisa sempre atualizar páginas que são atualizadas com frequência. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, saber quais páginas são mais prováveis de ser atualizadas e ter uma agenda de atualização dessas coisas. E sempre pensando como que a gente vai priorizar isso, né? Se a gente for sempre atualizar todas as páginas, é impossível. A gente tem que pensar, a gente vai atualizar então só as mais importantes, as que atualizam com mais frequência, etc. Aí, para vocês terem ideia da magnitude do problema de crawling, né? Digamos que né, a internet tem bilhões de sites. Eu não sei a última estimativa, mas de alguns anos atrás eram 2 bilhões de sites. Aí cada site tem alguns deles milhares de páginas, né? Então esse número vai ser pelo menos maior do que esses 20 bilhões que estão aqui Mas digamos que a gente vai tratar 20 bilhões em um mês. Se a gente quer indexar toda a internet em um mês, a gente precisa indexar 8.000 páginas por segundo. Então é um problema muito grande, especialmente contando as questões de erros, as questões de delay que a gente vai ter em cada uma dessas páginas. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, aquela questão de ser educado, não obter coisas do mesmo site com muita frequência. Outra coisa, analisar um textozinho que praticamente todo site tem, que escreve praticamente uma cartinha para esses robôs crawlers, para dizer o que o robô deveria e não deveria indexar. Claro que é uma questão de respeito, porque todo o conteúdo é, na prática, acessável, então os robôs poderiam acessar tudo, mas a gente tem essa questão de tentar respeitar é, é, os sites e respeitar o que está escrito nesse documento do robots.txt. O nosso sistema de crawler também tem que ser robusto. Por exemplo, tem diversas armadilhas de spam, spider traps, a gente vai falar disso depois, documentos duplicados. Então a gente está preparado para conseguir manter o sistema funcionando e obtendo páginas apesar de todos esses problemas. Sites grandes, páginas dinâmicas, etc. Aqui um exemplo qual o conteúdo desse robots.txt. Em geral, eles dizem para, por exemplo, as máquinas de busca, o que a máquina de busca não deveria indexar, né? E tem outros detalhes assim também. Aqui um exemplo completo é, de um documento desse, né? Então tem várias partes aqui do site, né? Aqui um site governamental que está pedindo pro crawler para não indexar. Em geral, os crawlers, pelo menos as empresas grandes, então eles vão respeitar esse tipo de questão. Não é obrigado, a informação é aberta, mas em geral se respeita.
Novamente, por causa da escala do problema, a gente tem que ser capaz de fazer a computação distribuída, a gente tem que ser capaz de não só fazer distribuída, mas também incluir mais máquinas à medida que a gente precise, né? Então o problema começa a ficar maior, a internet começa a crescer, ou a gente quer começar a indexar coisas novas, né? Por exemplo, o Google expandiu muito a indexação dele, partiu para livros, partiu para patentes, partiu para artigos científicos, né? Então a gente tem que ser capaz de escalar as nossas máquinas de crawling. Priorizar as coisas, pegar primeiro as páginas de melhor qualidade e sempre atualizar as páginas que são atualizadas. Bom, agora vamos ver como funcionaria um crawler mais real com essas questões que a gente acabou de discutir. Primeiro, essa questão da fronteira de URLs, né? Isso a gente viu mesmo num algoritmo mais simples, né? A gente tem as URLs que a gente já visitou e a gente já fez o parsing do conteúdo das páginas nessas URLs, né? Então são URLs que a gente não precisa se preocupar mais. Aí as URLs que a gente obteve pelo parsing dessas URLs que a gente já não precisa se preocupar, a gente chama de fronteira de URLs, porque elas a gente ainda não tratou. E dentro dessas URLs que a gente ainda não tratou, vai ter páginas, né, informações com URLs que a gente ainda não viu. Então, sempre a gente vai expandindo essas fronteiras, né, das coisas que a gente ainda tem que obter e das coisas que a gente ainda vai obter, a gente vai descobrir novas URLs que a gente ainda nem viu. Então, é isso, a fronteira pode incluir múltiplas páginas do mesmo site, do mesmo host. A gente, novamente, tem que tentar evitar obter tudo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, para a nossa máquina ser eficiente, a gente tem que tentar manter as nossas threads ou os nossos computadores distribuídos ocupados, né? Então, já que a gente não pode simplesmente obter tudo de uma vez do mesmo site, a gente tem que pegar vários sites e começar a distribuir essas tarefas entre vários nós. Aqui um exemplo simples, não distribuído, de como que seria esse processo, né? A gente obtém as páginas da internet, né? Faz o fetch, né? Obtém elas, faz o parsing, que é pegar e entender o texto que está ali dentro, né? No caso do Google, ele vai pegar e vai indexar esse texto inteiro. Aqui, como a gente está falando de crawling, esse nosso parsing que a gente precisa é basicamente mais relacionado com as URLs que a gente já vai obter, né, os novos links que a gente vai obter, mas obviamente o conteúdo também é indexado e o conteúdo também precisa ser comparado, se é spam, se é um conteúdo que já foi visto, né? Então antes de indexar tem essas questões. A partir das novas URLs, a gente adiciona no nosso conjunto e elas passam a ser a nossa nova fronteira e a gente vai obter mais páginas da internet. Então é um ciclo sempre aumentando a quantidade de coisas que a gente ainda precisa obter. Para detectar se um documento já foi obtido ou não, né, se é uma cópia de um documento que de repente está em sites diferentes, uma forma de fazer isso é a gente ter assinaturas dos documentos, né, e sempre fazer essa assinatura para ver se um documento casa com outra assinatura. E para distribuir o nosso crawler, a gente vai processar e disparar diversas threads, de preferência em diferentes nós, e de preferência também distribuído de forma geográfica. E é importante que a gente particione os nossos hosts, os sites, em nós diferentes, para que a gente misture as coisas e não sobrecarregue um determinado site. Aqui alguns exemplos dos data centers do Google, né, como eles são distribuídos na Europa, e todos esses data centers, ou pelo menos a maioria deles, vai ter um processo desse rodando de ficar indexando a internet e construindo a base de dados do Google, né, o índice do Google. E quando a gente coloca essa questão de distribuição no cenário, né,
O que a gente vai ter agora são vários nós que estão descobrindo novas URLs, essas URLs estão sendo adicionadas para o nosso repositório de URLs, né, indo para a nossa fronteira. Né? E também, sempre que a gente identifica novas URLs, a gente tem que obter nossa estratégia de distribuição dessas URLs para os outros nós do nosso sistema distribuído. E aí, só aquela questão que eu comentei antes, o que é uma spider trap? Uma spider trap é se alguém quer prejudicar o crawler de um determinado, digamos, concorrente, um concorrente do Google quer que o crawler do Google se perca e gaste muita energia e não consiga ser tão eficiente quanto ele poderia, ele pode fazer uma spider trap, que é um servidor que fica gerando páginas infinitamente, dizendo, não, eu tenho essa página, olha essa página, indexa. E aí o Google, por exemplo, né, o crawler do Google nunca vai sair daí e vai gastar um monte de recursos sem precisar. Então é importante que o sistema tenha uma forma de identificar esses problemas e sair dessas armadilhas. E aqui, para quem precisar fazer esse tipo de operação para o trabalho, digamos, precisar fazer o crawling de um site de notícias ou um site do governo para obter informação e construir um corpus para depois analisar, uma ferramenta super útil, super importante, né, também da família do Python, é o Scrape, que faz tanto essa questão de fazer o crawling, né, de ir buscando novos sites a partir das URLs dentro de um determinado site, quanto ele faz também o procedimento que a gente vai ver no próximo vídeo, que é de, dado o conteúdo de uma página, forma simples de você dizer qual subporção da página que você quer. Né? Você quer só o título daquela página, você quer só uma determinada figura, uma determinada tabela que está contida naquela página. Então ele te dá mecanismos para você obter isso de uma forma bem prática.